Fala pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para mais uma aula e hoje continuamos falando sobre o servomotor, porém agora sobre a ótica do ESP32. Vocês vão perceber que são códigos muito parecidos, um instrumento realmente muito parecido, porém tem alguns pequenos detalhes que a gente tem que tomar uma atenção. E também, hoje eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer para ligar vários servomotores em apenas um ESP32, obedecendo, claro, né, os limites de potência que ele tem. Bora lá? Começando então, estamos aqui com o código da aula passada, mais ou menos lá aquela versão inicial, onde nós funcionamos apenas um motor, indo de 0 a 180, de 180 para 0. E a principal diferença que nós vamos colocar aqui é a biblioteca utilizado. Ele tem um funcionamento um pouquinho diferente, o PWM do servo no Arduino e no ESP32. Então, em primeiro lugar, nós vamos mudar a nossa biblioteca. A biblioteca que nós vamos utilizar é a ESP32servo.h. Essa é a primeira mudança. Então, eu não sei se eu tenho instalado, então nós podemos clicar aqui ao lado em bibliotecas e pesquisar exatamente este nome. ESP32 servo. E se eu der um enter aqui, vão ver que eu já tenho até instalado. Para vocês vai estar aparecendo um install, vocês cliquem aqui e aguardem alguns segundinhos que já vai instalar a biblioteca e ela vai ficar disponível para vocês, certo? Então, fechando aqui. Vamos então chamar essa biblioteca que é a nova. A criação do objeto é o mesmo. Como nós vamos utilizar vários servos depois, eu vou colocar aqui servo 1, 2, 3 e assim por diante, quando eu precisar para eu ligar. Então, o meu servo 1, eu vou ligar ele no meu pino aqui, pode ser o 19 mesmo, do ESP32, depois eu mostro para vocês onde fica este pino. Eu vou dizer que eu adicionei, né, o servo 1, não é mais o meu servo, é o servo 1. Sempre lembrando, né, que nós vamos chamar ele pelo nome que nós criamos aqui no objeto da classe. E aí, o pin servo, eu vou colocar aqui pin servo 1, porque nós vamos criar mais servos depois, certo? E aqui eu tenho escrita de vários servos e eu quero digitar apenas no servo 1. Sim. Então, servo 1.write, valor de i e assim por diante. Espera 20 milissegundinhos para entre um passo e outro para ele não fazer muito rápido, né? Então, supostamente esse é o nosso código. Então, vejo que com mínimas alterações de código nós conseguimos fazer isso funcionar de uma forma bem interessante. Então, supostamente isso aqui já está pronto para rodar. Porém, a gente precisa ir lá para o nosso ESP32 e mudar um pouco a nossa ligação, porque ainda precisamos fazer. Então, agora sim, nós temos aqui a nossa plaquinha, temos todos os nossos componentes, temos o nosso ESP32 ligado, e aqui é uma coisa legal que eu trouxe para mostrar para vocês. Essa é uma plaquinha aqui de alimentação, ela vai trazer, aqui eu tenho ligado uma fonte de modem, aquelas fontes tradicionais DC, de 5 volts. Então aqui ela está trazendo 5 volts para mim, e ele distribui aqui nas minhas linhas do positivo e do negativo 5 volts. Eu posso também colocar a configuração de 3.3, vou deixar a minha imagem na tela mostrando mais ou menos o funcionamento para vocês. E ela é muito prática, porque ela possibilita energizar de uma forma automática todas as linhas de tensão. E o meu ESP32 está ligado aqui na primeira linha, né, desta coluna aqui. Né? De todas essas eu tenho as pinagens ligando. Então, agora, a partir do momento que eu aperto o botão, eu tenho então 5 volts, né, na linha do vermelho e 0 volts na linha do azul. Isso tanto em cima quanto embaixo. E agora, então, vamos desligar aqui para não ter perigo e vamos fazer a nossa ligação. Então, em primeiro lugar, uma coisa que eu preciso me preocupar é que o ESP32 e essa plaquinha ela tem a mesma referência de GND. Ou seja, eu vou pegar aqui a minha linha do negativo, em qualquer lugar, certo? E vou interconectar com o meu GND do ESP32. Então, se a gente olhar aqui a sequência do fio, então aqui ó, é a linha que sai o GND do meu ESP32. Então, eu posso colocar em qualquer lugar, trazendo então o mesmo referencial de GND para o ESP32. Então, vamos até colocar aqui para baixo, para ficar escondidinho, mais bonitinho. Agora, o negativo desta placa está conectado com o GND do Arduino. Então, o referencial mesmo. Agora eu posso ligar os meus componentes sem qualquer problema. Para início, eu trouxe aqui o meu primeiro servomotor, certo?
a gente já conhece a pinagem dele, né? No fio marrom, eu vou trazer aqui o GND, no fio vermelho, o positivo, e no fio laranja, o sinal. E agora a ligação acaba sendo muito simples. Basta que eu coloque, então, o meu fio preto no GND, na linha do negativo, meu fio vermelho da linha do positivo, e o meu fio roxo, que eu escolhi por acaso, na linha do 19. Então, 19, se nós olharmos aqui, é exatamente esta linha aqui. Então, eu vou colocar aqui na mesma linha que sai o 19, né? Na mesma coluna, melhor dizendo. E aqui, ligamos da mesma forma. O preto é o GND, então ele é o primeiro. O vermelho, ele é o positivo, então ele é o segundo. E o roxo, ele é o sinal, ele é o terceiro. Então, supostamente, apenas com essa ligação aqui eu já tenho o funcionamento do meu servomotor. Então, vamos ligar o nosso ESP32. Vamos verificar o código, verificar se a nossa porta está selecionada. Então, aqui, para mim, é com 5. E ele é uma porta do tipo ESP32 Dev Model. Então, está tudo em ordem aqui para mim. Agora eu posso clicar em subir o código e ver o que acontece. E é claro que subindo o código nada aconteceu, por quê? Porque nós não temos energia na linha da potência. Ou seja, agora eu tenho aqui meu funcionamento perfeito, o meu servomotor está ligado corretamente e funcionando de 0 a 180, de 180 para 0. Então, cumprimos assim a nossa primeira etapa com sucesso. Então agora, como eu tinha prometido, nós vamos fazer a ligação de vários servomotores. Eu trouxe aqui 3, então serão suficientes para a gente mostrar esse exemplo. Vamos continuar então? Então, vejam só como é simples. Eu vou pegar e fazer o quê? Eu vou repetir 3 vezes a constante do meu pino. Aqui eu vou colocar o pino 2 e aqui o pino 3. Posso escolher qualquer uma. Por exemplo, aqui eu vou pegar a porta 17, que eu sei que está aqui, e escolher qualquer outra, né? 17 é essa, e logo depois tem a 4. Pino 4. Eu vou conectar o servomotor 2 e 3 nos seus respectivos pinos. Para isso eu faço aqui servo 2 e servo 3, conectadas no pino servo 2 e pino servo 3, que são realmente esses aqui. É a mesma coisa como se eu estivesse colocando aqui dentro o 17 e aqui dentro o número 4. Funcionaria da mesma forma sem problema nenhum. Mas, se eu tiver várias partes do código chamando esse mesmo pino, né, fica mais fácil chamar por nome e não por número. Daí, se eu precisar alterar, eu altero só aqui e não em todo o trecho de código necessário. E por último, aqui, em vez de escrever apenas no servo 1, eu vou escrever também no servo 2 e servo 3. Então, servo 2.write, 3.write. Eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Então, isso já basta para eu fazer o meu código. O que acontece, então? Definir que o pino do servo 1 é 19, o pino do servo 2 é 17, o pino do servo 3 é o 4. Eu anexei ao servo 1 o pino 1, ao servo 2 o pino 2, ao servo 3 o pino 3. Então, pode ver, conforme eu dou 2 cliques, ele referencia aqui onde eu já chamei essa variável. E por final, eu vou escrever ao mesmo tempo no servo 1, 2 e 3 o valor de i, que nada mais é do que o valor do laço que fica trafegando de 0 a 180. Quando ele termina, ele começa em 180 e vai a 0, ou seja, ele faz aquele movimento do servo, né, em todo o seu range de atuação. E da mesma forma aqui eu escrevo nos 3 servos a mesma coisa. E agora o que basta é a gente colocar isso na prática lá no nosso projeto real. Vamos testar? Agora, pessoal, vai ficar um pouco bagunçado, mas tentem aí entender. Eu vou deixar até uma imagenzinha para facilitar o entendimento de vocês desse código, tranquilo? Então, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Eu vou me afastar um pouquinho e virar para cá. E eu vou deixar essa primeira sequência de pinos um pouquinho mais para frente. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar esses aqui para cá. Então, eu só alterei a posição do meu negativo e do positivo para ficar mais ou menos alinhado aqui com o meu pino 19. Agora eu vou pegar mais alguns cabinhos e vou fazer o seguinte. Vou jogar estes aqui em cima, então positivo e negativo, ok?
E o meu fiozinho azul, ele vai ser o que transporta lá do pino 17, que é esse aqui. Então é esse aqui, ó. Ok? E aí eles vão lá num novo servomotor. Então, trazendo aqui novamente, preto, negativo, vermelho, positivo, e azul é o meu sinal, né? Que vai no fiozinho laranja aqui do meu servo número 2. Ok? Então, não havendo mau contato, estará tudo funcionando assim que nós ligarmos. E por último, o nosso servo número 3, nós vamos pegar aqui uma nova sequência de cabinhos, ligar o quê? O GND na linha do negativo, né? Se vocês olharem aqui, né? Sempre o preto na linha do negativo e o vermelho na linha do positivo. Ligando novamente, fazendo essa implementação aqui, sobra para nós um fio verde que nós vamos colocar na linha do pino 4 que nós escolhemos aqui para ser o último servomotor. Então fica um pouquinho bagunçado, mas eu acho que vocês conseguem perceber essa ligação sem maiores problemas. Mesmo assim, vai ficar o desenho ali para garantir o entendimento de vocês. E por último, nós temos aqui o fio preto. O preto vai no marrom do servomotor. O vermelho vai no pino central, que é o positivo. E o verde é o último, é o sinal, que é o laranja. Certo? E aqui nós temos a ligação do nosso último servo, então, realizado. Vamos tentar deixar eles em ordem. Esse aqui é o do azul, é o primeiro. Esse aqui é o segundo que nós fizemos. E esse aqui será o terceiro que nós vamos ver funcionar. Vamos só tentar organizar um pouquinho melhor aqui para os cabos não atrapalharem nossa visualização. Certo? E por último, vamos colocar aqui um objetinho para ele movimentar. Esse aqui. E agora vamos subir o nosso código e verificar se tudo funciona. Pessoal, como todos nós somos humanos, né? Eu acabei percebendo um probleminha aqui. Então, quando compila o código, ele sempre tiver um erro, ele vai avisar. Então, o exemplo fica até interessante. Ele disse aqui que ele não tem uma referência, não foi declarado o servo 2. E ele tem razão, porque o que aconteceu? Eu acabei esquecendo de declarar aqui, ó. O servo 2, ele é um objeto do tipo servo. Então, eu preciso declarar essa variável no primeiro lugar lá em cima. Então, da mesma forma que o servo 3 também é um objeto do tipo servo. Agora sim eu posso executar com mais tranquilidade. Então vamos lá subir o código novamente e aí sim eu volto. Eu já estava organizando um pouquinho aqui os cabos, vai ficar bem melhor para a gente enxergar. E agora sim, acabou de subir o código e nós não podemos deixar de perceber que não funcionou exatamente pelo mesmo motivo que nós vimos antes. Eu não tenho aqui energia no nosso link, na nossa link. Então agora nós temos sim 3 servos motores funcionando sem maiores problemas, agora sim. Então, nós temos uma visualização integral. Todos os servos estão girando, todos os servos funcionam com a mesma velocidade, com a mesma posição, eles mudam de sentido no mesmo momento, porque o código deles está exatamente reproduzindo isso. É claro que eu poderia criar vários projetos, cada um com seu momento de funcionamento, na sua posição ideal. É claro, coisa que nós vamos fazer futuramente. Mas hoje eu queria mostrar para vocês exatamente essa questão, de como vários servos podem ser ligados, porém é importante que nós tenhamos uma fonte de alimentação externa para os motores, porque o ESP32 ou mesmo o Arduino, eles não têm capacidade de movimentar tantos servomotores ao mesmo tempo. Então, por isso a gente conta com essa questão de funcionamento da energia externa. Então, pessoal, temos aqui 3 servos funcionando sem dificuldades, cada um aqui com o seu pino de sinal, o primeiro roxo, o segundo azul, o terceiro verde, conforme a imagenzinha que foi mostrada para vocês. Então, tentem reproduzir o projeto, verifiquem se vai funcionar tudo tranquilo. O nosso trecho completo de código está aqui na tela e eu vou começar a distribuir para vocês também um pequeno kit. Então, fiquem à vontade para comentar, para trazer aí sugestões, dúvidas, demais comentários se vocês acharem interessante. Considerem também se inscrever, deixe seu like, comentário, tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. Conto com vocês, então muito obrigado pessoal, até a próxima. Fui!